E aí, pessoal, vamos para mais um bloco de questões aqui de administração geral em situações gerenciais do concurso do IBGE, certo? Então eu trouxe mais algumas questões da banca FGV, certo? De acordo com o conteúdo programático desse concurso, certo? Então vamos lá. Então, considere que a empresa XPTO, uma desenvolvedora brasileira de jogos de videogame, esteja planejando realizar o lançamento de um novo jogo no final do ano. Pondera-se, entretanto, que a XPTO ainda não decidiu o tema principal do jogo, tendo estabelecido somente uma estimativa inicial do orçamento. Visando a escolha do tema do jogo, os diretores da XPTO se reuniram em um hotel fazenda para discutir o projeto. Em um momento de descontração, realizaram uma dinâmica na qual cada um falava rapidamente qualquer ideia que tivesse. Realizaram uma dinâmica na qual cada um falava rapidamente qualquer ideia que tivesse, sem qualquer tipo de crítica ou julgamento do grupo. Essas ideias eram anotadas e posteriormente analisadas e debatidas, até a escolha da melhor alternativa. Ao fim do encontro, o tema do jogo estava decidido. Assinale a opção que indica a técnica de decisão utilizada pelos diretores da empresa XPTO. Então, essa questão aqui, a alternativa correta é a letra B, brainstorm. O que é o brainstorm? Essa questão da tempestade de ideias, certo? Então, é o maior número possível de ideias, sem críticas e com várias sugestões. Então, é o que está acontecendo nessa empresa, nessa tomada de decisão. Então, eles realizaram essa dinâmica em que cada um falava rapidamente qualquer ideia. Então, isso daí é uma decisão, uma técnica de decisão conhecida como brainstorm, certo? Tem uma outra que é brainwriting. Vou anotar aqui, ó. Certo? Já é diferente, porque ela é uma técnica de decisão que ela envolve ser escrito ou digitado, certo? Então a diferença é essa, que o brainstorm seriam sugestões, conversas em reunião, certo? Já o brainwriting não, o brainwriting é escrito ou digitado, por exemplo, certo? Então vamos para a próxima. Questão número 22 do concurso que teve ano passado, em 2021, da Imbel. O conhecimento e a correta utilização na prática das funções administrativas e seus instrumentos no ambiente empresarial podem ser considerados alguns dos principais meios para garantir a estabilidade e a longevidade de uma organização. Tendo isso em consideração, assinale a opção que apresenta uma definição adequada para a função administrativa organização, certo? Então ele quer a opção que trata de organização. Então a gente tem o que? No planejamento, organização, direção e controle. No planejamento a gente vai ter o que? A definição, programar, se antecipar, certo? Já na organização a gente vai distribuir recursos, alocar, certo? Já a direção está associada com motivação, liderança e com comunicação. E por último, dessas funções administrativas, para formar o processo administrativo, tem o controle, certo? Que ele vai avaliar, ele vai medir, certo? Vai comparar e vai corrigir. Então, nesse daqui ele pede a questão que trata sobre organização. Então, com isso vamos para as alternativas. Dividir o trabalho e atribuir responsabilidades para a sua realização. Então aqui já é o gabarito. Aqui fala de organização. Estabelecer objetivos e definir meios para alcançá-los. Isso aqui está associado com
planejamento. C. Monitorar e corrigir atividades operacionais. Essa aqui é controle. Orientar e motivar os colaboradores. Como eu disse, está associado com direção. Direção é questão de motivação, é de liderança, é de comunicação. Então, a letra D está falando de direção. E por último, liderar e coordenar os processos de um grupo, também direção. Então, a alternativa correta dessa questão, que é organização, é a letra A, dividir o trabalho e atribuir responsabilidades para a sua realização, certo? Vamos para a próxima. 23 agora da FunSaúde do Ceará, que teve em 2021. A ferramenta de gestão de qualidade, conhecida por histograma, é utilizada para. Então, o que é essa ferramenta, né? Então, a gestão de qualidade tem algumas ferramentas. Então, dentre elas tem essa de histograma. O que é o histograma? Ela está associado com a comparação de resultados. Então, vamos ver as alternativas. Apresentar uma distribuição de frequência de forma gráfica, facilitando sua compreensão. O gabarito aqui já é a letra A, certo? A letra B. Funcionar como um checklist para verificar as tarefas concluídas e as incompletas, melhorando a organização. Essa daqui está associada com lista de verificação, certo? Checklist é o mais conhecido também como lista de verificação dentre as ferramentas da gestão da qualidade. Letra C. Representar de forma esquemática os fluxos de trabalho. Então, a questão de fluxo de trabalho está associado com o fluxograma, que é outra ferramenta, certo? Então, ele vai ver todo esse fluxo, né? Primeiro faz isso, depois continua aqui, certo? E ele, a partir desse fluxograma, pode se permitir o quê? A descoberta de falhas, certo? E a letra D, estabelecer as relações de causalidade entre situações. Então, essa daqui vai ser a questão do espinha de peixe. Certo? Então, o histograma está associado com o quê? Apresentar uma distribuição de frequência de forma gráfica, facilitando a sua compreensão. Então, vamos para a próxima. 24. Também da FunSaúde. Sobre o modelo orgânico, à luz das diferentes classificações de modelos organizacionais, analise as afirmativas a seguir. Então, funcionam como sistemas abertos, interagindo constantemente com o ambiente externo. 2. Adequam-se melhor a contexto de constante instabilidade em que ocorrem mudanças frequentes. E 3. É caracterizado por conter regras bem definidas e respostas padrões aos desafios. Então, ele quer qual desses 3 itens está associado com o modelo orgânico, certo? Vamos passar aqui que faz parte dos modelos organizacionais. A gente tem o modelo organizacional mecanicista e também tem o modelo organizacional orgânico, que é o que a questão está pedindo. Modelo organizacional orgânico. Então vamos primeiro para o mecanicista. Quais são as características? Ele está envolvido com uma organização que é centralizada, certo? Que é uma empresa formal, trabalha muito na formalidade. Outra característica, ela trabalha de forma rígida. Outra característica, tem tarefas rotineiras. Certo? E o orgânico seria justamente o oposto, né? Então são para empresas que trabalham de forma descentralizada,
tem pouca formalização. Outra característica, flexibilidade, né? Então, hoje em dia, as empresas precisam dessa característica de flexibilidade. Então, isso que propõe o modelo orgânico, né? Uma flexibilidade das empresas. E, por último, tarefas complexas, né? Então, quando eu vou utilizar mecanicista, ela é mais adequado para ambientes estáveis, certo? Já o orgânico para ambientes instáveis, certo? Dito isso, vamos lá para as alternativas. Funcionam como sistemas abertos, interagindo constantemente com o ambiente externo. Então, dessa questão aqui, a gente vai ver que ela está associada com a questão orgânica, né? Já no sistema fechado seria para o sistema mecanicista, certo? Então, essa aqui está correta. Adequam-se melhor ao contexto de constante instabilidade em que ocorrem mudanças frequentes. Essa também é outra característica do modelo orgânico. Características do modelo atual. Hoje precisa se adaptar à questão dessas mudanças que acontecem muito rapidamente. E por último, é caracterizado por conter regras bem definidas e respostas padrões aos desafios. Então essa daqui está associado com um modelo mecanicista. Então, a alternativa correta, 1 e 2, alternativa D, certo? Então, 1 e 2 está associado com esse modelo orgânico, que ele é descentralizado, tem flexibilidade, ele tem tarefas complexas, certo? Então, vamos lá. Próxima questão agora, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Uma organização está selecionando candidatos para um cargo na área comercial com as seguintes atribuições: avaliação da satisfação dos clientes, acompanhamento das vendas, avaliação da satisfação, acompanhamento das vendas, monitoramento da participação dos produtos da empresa no mercado. Essas atribuições estão relacionadas à seguinte função da administração. Então, todas essas características, essas atribuições que o candidato tem, estão associadas com a função administrativa, ou controle. Controle, certo? Então, o controle está associado com essa questão de avaliar, medir, acompanhar, monitorar, certo? Corrigir. Então, a alternativa correta é a letra A. Então, vamos para a próxima, 26, da Câmara de Salvador de 2018. Dentre as funções administrativas clássicas, afetas ao gestor de serviços gerais, aquela que envolve a verificação, outra questão, a verificação do alcance das metas e objetivos planejados e a adoção de ações corretivas para eventuais desvios. Então essa é outra questão da FGV que trata sobre controle. Então, o controle é um conteúdo que a FGV gosta bastante de cobrar, certo? Principalmente a ordem. Então, associar quais as atribuições com essa função administrativa. Então, vamos lá. Então, o que está associado ao controle? Ele vai estabelecer padrões, vai avaliar
como é que esses padrões se comportaram, né, em relação os padrões com o desempenho atual. A terceira é fazer o quê? A comparação. E por último, tomada de ação. Ou ação corretiva pode ser também. Certo? Então vamos para a próxima questão 27. Um gerente da área de TI recebeu a incumbência de definir os objetivos e as metas dos funcionários, bem como avaliar o desempenho dos membros de sua equipe. Ao realizar essas atribuições, o gerente exerce respectivamente as seguintes funções administrativas. Então vamos lá. O gerente da área de TI recebeu a incumbência de definir os objetivos e também de definir as metas dos funcionários. Se ele vai definir algo, definir os objetivos e as metas, está associado com o quê? Planejamento. Então a gente tem na B e na C. Então a gente anula essa, a D e a E. Bem como avaliar o desempenho dos membros. Se ele vai avaliar, então ele está fazendo o quê? Uma atividade de controle. Logo, a alternativa correta é a letra C, certo? Continuando, questão 28 da Prefeitura de Angra dos Reis, do Rio de Janeiro. As ferramentas de gestão de qualidade são essenciais na manutenção de um padrão de qualidade nas operações de uma organização. Quando um gestor público define as metas, coloca em prática o planejado, analisa os resultados e aplica correções, ele está utilizando o quê? Então, quando ele faz isso aqui, define metas, coloca em prática, analisa os resultados e aplica correções, essa ferramenta de gestão de qualidade, ela é o ciclo PDCA, ou também conhecido como ciclo de Deming, certo? Então ele está associado com uma ferramenta de qualidade para tratar de ações corretivas, uma melhoria contínua dos processos por meio dessas 4 ferramentas, que é o P é planejar, o D é de do, fazer, então P, D, C, A. Então, do, check, act e plan. Então, planejar, fazer, verificar e, por último, agir ou fazer, atuar corretivamente, né? Então, atuar, fazer correções. Questão 29 agora do IBGE. Um órgão público constatou um aumento significativo no tempo de processamento das contas a pagar. Algumas das causas do problema foram identificadas em aspectos relativos a pessoal, procedimentos e infraestrutura de TI, computadores e sistemas. O gerente responsável pela qualidade dos serviços do órgão quer organizar e analisar as informações, estabelecendo as relações de causa e efeito no problema constatado. Para tal, o gerente deve utilizar a seguinte ferramenta da qualidade. Então, quando ele faz essa relação de causa e efeito, a ferramenta da qualidade que ele vai usar é o diagrama de Ishikawa, certo? É ou diagrama de espinha de peixe, ou também diagrama de causa e efeito. Que ela vai ser o quê? Uma representação graficamente que vai permitir que a organização ela identifique as causas de um efeito, de um problema, certo? Então, o diagrama de Ishikawa é isso. Então, vê a questão da relação de causa e efeito de um problema, certo? Então, vamos para a próxima. Questão 30, que foi para o TJ, Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O supervisor de produção de uma empresa fabricante de autopeças observou
um aumento no número de peças fora dos padrões definidos. O supervisor gostaria de monitorar continuamente as atividades, adotando um controle simultâneo. Certo? Então, um controle simultâneo adequado seria o quê? Então, tem 3 tipos de momentos de realizar o controle. Nós temos o controle prévio, o controle simultâneo e, por último, o controle posterior. Então, o prévio acontece antes de um fato acontecer, o simultâneo, ou também pode ser concorrente, ele acontece ao mesmo instante que está acontecendo um ato, e posterior seria depois, assim que o ato aconteceu, o fato, né? Então vamos para as alternativas. Inspeção de matérias-primas. Então ele é um controle prévio. Letra B. Programa de manutenção preventiva. Também, manutenção preventiva. Então ele é prévio também. Letra C. Controle estatístico do processo. Então, se você está fazendo um controle no processo, então essa aqui é a alternativa correta, que ele é simultâneo. Letra D. Controle de qualidade das peças produzidas. Então, já aconteceu o processo, ele quer fazer o controle dessas peças. Então, aqui é posterior. E letra E. Definir regras e procedimentos de produção, que é prévio. Então, essa questão de regras e procedimentos é um controle que as empresas adotam de forma prévia ou inicial. E por último, para finalizar, eu trouxe aqui uma questão da IDECAM sobre essas ferramentas. Então vamos lá. O tracinho representa as posições na empresa e como estão organizadas. Fornece ainda um quadro da estrutura de autoridade e da divisão de trabalho. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Então, quando a questão fala aqui que tem as posições na empresa e como estão organizadas, isso aqui é um organograma. Então, quem se reporta a quem? A gente tem um chefe, que vai ter um subordinado, que pode ter uma assessoria, certo? Então, isso aqui é um organograma, né? Aqui está bem simples, mas seria assim, setor de produção, setor de materiais, setor de finanças, certo? Presidência. Então, um organograma seria isso. O fluxograma, como a gente já viu em outra questão, está relacionado com o fluxo de trabalho. O downsize seria a questão de enxugamento. E por último, brainstorm, que a gente também viu, que é mais conhecido como tempestade de ideias. Então, é a questão de você propor soluções para alguma coisa. Então foi isso, concluímos agora as questões de administração geral e situações gerais para esse concurso de BGE, que vai ser próxima semana, próximo domingo, né, a prova. E é isso. Então segue lá no Instagram, só botar a câmera e valeu!